Tô te falando com Paloma Totti. Tudo bem, Paloma Totti? Tudo bem, e com vocês? Feliz ano! Feliz ano pra Dizem que senhora, pode falar né? até o final de janeiro, Pode. né? A Diz gente que pode até o dizer- final de liberado. janeiro. Tá. Então, Não, é primeiro feliz- trimestre. Primeiro trimestre. Até depois O- do carnaval, que é quando efetivamente o ano começa. É, eu Tô também brincando, acho. porque Paloma, pra mim o bicho já tá pegando faz tempo, já, desde o dia primeiro. queria te ouvir, porque agora temos novidade na seleção. O teu Ancelotti, ele pelo visto não vem, e aí então vem o Dorival Júnior, né? Poxa, Não é, Werneck, não é. que coisa chata. que você acha, hein? Início de ano, só nesse quesito, seleção brasileira, que bode, que deprê, Que susto. que fiasco. Por que susto? Você achou que eu ia Não, falar? você falou, que bó! Não, não. Eu tomei um susto. Pode. Eu falei, nossa, Paloma 2024 Né? Chegou com tudo, 2 pés na porta. Mas tudo bem. Caberia essa palavra, mas não essa hora e nem Merleca, né? Caramba, né? Que droga. Bom, fiasco na negociação com o Ancelotti, que renovou com o Real Madrid. Aí, demite o Fernando Diniz depois de 6 jogos, com 2 vitórias, 1 empate e derrotas para Argentina, Uruguai e Colômbia. E aí com essa decisão queima o Fernando Diniz, que não tem nada a ver com a história, até porque a seleção brasileira passa por uma grande reformulação. Então precisa dar tempo. Ontem no Show do Esporte eu conversava com o Fernando Fernandes e ele traz aí muito da memória esportiva, né? E em vários anos, em eliminatórias, a seleção classificou ali na última rodada, aos 45 mesmo do segundo tempo, sabe assim? Então, a gente tá mal nas eliminatórias, 6º colocado, mas ainda assim... A gente não quer que isso aconteça, É. mas nas eliminatórias para a Copa de 94 foi na última Olha rodada lá. contra o Uruguai, e nas eliminatórias para a Copa de 2002 com o Felipão Sim. foi na última rodada, ali era bola cantada, porque a última rodada era contra a Venezuela no Brasil, mas tinha que ganhar. Também foi na última rodada. Exato. Então, assim, o Diniz merecia um pouco mais de tempo e até respeito, né? Por essa fase de reformulação, como eu disse, uma reformulação profunda na seleção, muitas mudanças, renovar esse elenco também. Então, tinha que ter tido, na minha opinião, tá? O futebol, ele é bom por causa disso, pelo debate, pelas ideias diferentes. Eu acho que o Fernando Diniz merecia mais tempo à frente da seleção. E aí, o Edinaldo, que estava fora da presidência, voltou agora, mas também de forma temporária, não é definitiva, né? Por todo o imbróglio ali, foi uma eleição que tinha uma irregularidade, saiu e agora voltou. Ele contrata o Dorival Júnior para a posição. O Dorival Júnior, e aí a gente não vai questionar o mérito do Dorival e a escolha dele, porque o Dorival merece demais, né? Pelo trabalho dele, pelas conquistas, pelo profissional que é um sonho chegar à seleção brasileira. Para nós jornalistas, você cobrir seleção brasileira e cobrir uma Copa já é algo assim, é incrível. Quando você pega a credencial, para você é uma chancela de que é um trabalho bem feito. Imagine para um jogador, um técnico, quem está à frente da seleção brasileira, deve ser uma sensação indescritível. Então ele merece muito. Esquece o merecimento do Dorival Júnior. Agora, o São Paulo fica numa situação muito complicada, porque já fez o planejamento para esse começo de ano, de temporada, né, os times se reapresentando, baseado nas ideias do Dorival. Tanto que o Dorival pediu um elenco mais enxuto e o São Paulo acatou o pedido do técnico. Dispensou aí 13 jogadores, tem mais 3 que podem sair, deixou o elenco reduzido. Hoje os times têm priorizado trabalhar com elencos menores, mais enxutos, né? Mas atendeu um pedido do Dorival, contratações também seguindo a linha, e o Muricy Ramalho até disse isso, né? Que fizeram um planejamento em cima do treinador. Bom, a notícia de hoje, para a gente falar aí do hoje. O presidente de São Paulo postou agora há pouco, a gente tem uma foto, ele descartou o Muricy Ramalho assumindo o cargo de técnico do São Paulo. Tá aí a foto, ele postou um texto falando que o Muricy é nosso amigo, um grande profissional, pessoa de extrema confiança. O Muricy acabou de renovar o contrato até o fim da gestão do Júlio Casares. Tanto o Muricy como o auxiliar, o Milton Cruz, os dois são assim excepcionais, têm uma longa trajetória no São Paulo, só que eles já tinham um acordo de que o Muricy não assumiria como técnico em momento algum o São Paulo. E isso não é ingratidão, isso não é nada que mereça um questionamento nosso. Até porque é uma decisão por saúde do Muricy lá atrás. Ele já tinha feito isso até familiar com a esposa ali, o Muricy passou por alguns problemas de saúde e
Hoje ele atua de uma outra forma, então tá tudo certo também. Mas é esse imbróglio, sabe, Oineg? Aí hoje uma outra notícia envolvendo o presidente Edinaldo Rodrigues, uma denúncia, né, um pedido aí, uma ex-diretora da Confederação, da CBF, né, pediu à Comissão de Ética da entidade o afastamento do presidente, que voltou ao comando da CBF depois de uma liminar do ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal. O pedido foi protocolado pela arquiteta Luísa Rosa, que foi diretora de Patrimônio de Infraestrutura da CBF. No documento, ela afirma que foi demitida do cargo em julho de 2023, sem qualquer justificativa, após denunciar ter sofrido assédio moral, psicológico e sexual. Isso ainda vai passar por investigação, né? Mas é um caso que se repete porque aconteceu com o antecessor ao Edinaldo Rodrigues, que foi o Rogério Caboclo, que também foi afastado definitivamente em fevereiro de 2022, quando uma funcionária denunciou o Caboclo por assédio moral e sexual. Então, assim, a situação que vive a CBF, o nosso futebol, uma bagunça generalizada, esse tipo de comandante, de pessoas à frente da CBF é lamentável, é muito triste e é engraçado, né? As coincidências desses momentos. Ontem a gente se despede de uma pessoa, de um profissional, que foi o Zagallo, que era símbolo de amor, de entrega, de carinho com a seleção brasileira e com a amarelinha. E agora a gente passa por esse momento de resgate, né? E dá até para entender por que os torcedores estão tão apartados, tão distantes da nossa seleção, porque fica cada vez pior. A bagunça é generalizada e gente que não é do futebol no comando da CBF. E as notícias sobre esse personagem que preside a CBF, as mais nojentas possíveis, Sim. né? Denúncias de corrupção, venda de avião, aluguel de avião, é uma bandalha sem tamanho. E aí as regras, né, Fábio Paloma também, as regras, elas são muito rigorosas. Então, a FIFA é que faz as regras na CBF. Então, o Supremo Tribunal Federal resolveu dar aquela liminar, o Gilmar Mendes dá uma liminar, porque senão o Brasil corre o risco de ficar sem poder sediar a Copa Feminina. Quer dizer, então, vale a bandalha, fica a bandalha, não apuramos a bandalha, recoloca o presidente no cargo. Eu não sei, Paloma e Fábio, o que vocês acham disso, mas quem olha isso fala, para que eu vou ficar perto desse negócio, né? É radioativo, né? Ah, exatamente. Eu não entendo, eu confesso que não consigo entender essa autonomia que a FIFA tem sobre todas as federações, no caso do Brasil, as confederações. Eu acho que o país deveria ter mais autonomia para lidar com as suas associações de futebol, com as suas federações, no caso do Brasil, repito, com a confederação, porque existem as federações estaduais também. Mas a FIFA não permite qualquer interferência, seja do governo daquele país, seja da justiça daquele país, qualquer interferência no esporte, no futebol especificamente. É claro que isso leva em consideração alguns países um pouco mais autoritários, que aí se transformariam em seleções de seus ditadores, de seus comandantes autoritários, mas eu acho que dá para você utilizar o bom senso e analisar caso a caso, né? Eu acho que a FIFA leva isso muito a ferro e fogo. Mas, enfim, exatamente o que o Oineg disse. A interferência do judiciário nesse ponto levava isso em questão, né? A possibilidade, talvez, de o Brasil esportivamente ser prejudicado por causa dessa modificação no comando da CBF. E a FIFA vai fazer um bate-volta aqui no Brasil, né? Para se reunir, exatamente, para entender realmente todo esse processo que foi. Vamos ver aí. Aí seria o fim dos tempos pra gente se a gente tomar qualquer punição e ficar fora de algum torneio. Duvido que aconteça. Importante. Tomara. É isso. Obrigado. Amanhã tô de volta. Até mais tarde no Jornal da Band, hein, Show! Oineg? Te espero. Não vai Até faltar, já. hein? Não, pelo amor de Deus. Valeu. Valeu. Beijo. Até já.